Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar a vossa mão. Vamos estar orando por aqueles que sofrem, né? Nós estamos passando um momento difícil, um momento de pandemia, muitas famílias enlutadas, muitas famílias sofrendo. Com a graça de Deus e a ajuda do Senhor, que Deus nos proteja, nos livre de todo mal. Que Deus console as famílias que perderam entes queridos, familiares, pessoas preciosas ao seu coração. Haja com sabedoria, haja com prudência, faça aquilo que as autoridades estão nos orientando no sentido dos cuidados, principalmente os médicos, né? As pessoas da área de saúde. Tome muito cuidado nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas antes de mais nada, querido, preserve a sua fé, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, o seu tempo devocional de leitura da palavra, de oração, de jejum. Se consagre ao Senhor mais do que nunca. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, eu creio que é Deus provando quem são verdadeiros filhos de Deus e aqueles que não estão nem aí para Deus, crentes superficiais, homens e mulheres que às vezes é só fachada. Deus está provando, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, se a nossa fé é genuína, é autêntica, é verdadeira, é uma fé corajosa, é uma fé que vai para cima, que invade o mundo espiritual, que conquista almas para Jesus, que faz a diferença nessa geração tenebrosa, e com a graça de Deus nós venceremos, triunfaremos, porque juntos somos mais fortes e com Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que venceu. Então vamos orar antes da palavra. Pai, nós queremos nos humilhar diante da tua palavra, diante da tua presença, nos quebrantamos diante do Senhor. Em primeiro lugar, queremos colocar aqueles que sofrem, as pessoas enlutadas, tantos e tantos irmãos que perderam os entes queridos, familiares, pessoas que estão sofrendo no leito de hospital, nas UTIs, ó Deus, homens e mulheres, às vezes nas filas, querendo respirar, não tendo, ó Deus, oxigênio, não tendo leitos de UTIs, ó Deus, muitos deles morrendo ali nas filas, esperando atendimento médico, os nossos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que estão à frente do campo de batalha, preserva, guarda, livra-os de todo mal, Pai, ó Deus, protege-os em meio a essa pandemia, e nós também, os nossos entes queridos, familiares, a tua igreja, o teu povo, ó Deus, nos guarda debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo, nós nos escondemos. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso castelo forte, a nossa esperança está no Senhor, o nosso protetor é o guarda de Israel, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos livra de todo o mal. Pai, nos preserva nesse tempo, nessa terra, nos dias difíceis que estamos vivendo, e nos ilumina agora, Pai, com o teu Espírito, através da tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Então abra comigo, meu irmão, minha irmã, queridos, em Romanos capítulo 1, 18. Romanos 1, 18. É o texto-chave que nós estamos estudando na nossa série de vídeos. Você pode assistir no nosso Facebook, pastor.gil. Também você pode encontrar no nosso Facebook, Igreja Casa na Rocha, e no YouTube, PR Giovanni, e no YouTube também, Igreja Casa na Rocha. Vai estar disponível para você também todas essas ministrações da série Quem é Deus? É uma série de estudos onde juntos nós aprendemos quem é o Deus que nós servimos, o Deus dos cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus. E nós temos aprendido que duas das melhores definições de quem é Deus é que o nosso Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. Outra boa definição é que o nosso Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos estudando as qualidades de Deus, as virtudes de Deus, as facetas do caráter de Deus, os seus atributos comunicáveis, ou seja, as características que Deus comunica a nós, seres humanos, suas criaturas, e os atributos incomunicáveis de Deus, aquilo que só Deus tem, que Ele não comunica a nós, porque são características exclusivas do próprio Deus. E nós temos falado várias delas, depois nós vamos mencionar rapidamente cada uma delas à luz da palavra de Deus, tá bom? E o texto-chave é esse, Romanos 1, 18.
E aqui a ênfase é dentro daquilo que nós vamos falar hoje. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. É a geração que nós vivemos e que, claro, sempre houve na história, mas hoje mais do que nunca, o pecado tem se multiplicado, o amor tem se esfriado. É uma geração de impiedade e perversão de homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode manifestar é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, aqui nós estamos falando das características, do caráter de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, glória, né? Divindade, poder, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis diante de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, aqui a imoralidade, toda sorte de torpeza, pela concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, resumidamente, o que a Bíblia está falando em todo esse trecho que nós lemos? Que a ira de Deus tem se revelado dos céus sobre a terra, porque os homens trocaram a glória de Deus, quem é Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a verdade de Deus, a autoridade e o poder de Deus, pela vanglória humana de répteis, de objetos e de coisas materiais. Trocaram a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira. Trocaram a luz de Deus pelas trevas e se envolveram na sua vida perniciosa. Se achando sábios, se tornaram loucos, desvairados, por causa do seu coração insensato, cego pelo diabo, pelos demônios, pelo inferno. Infelizmente, é a marca da geração atual em que nós estamos vivendo. Por mais que nós estamos vivendo uma pandemia, né? E C.S. Lewis já dizia que muitas vezes Deus permite a dor e o sofrimento como um megafone do próprio Deus para chamar a nossa atenção, mesmo debaixo de dor, de sofrimento, de tantas mazelas, que o mundo inteiro sendo chacoalhado em meio a essa pandemia, muitos homens e mulheres continuam voltando as costas para Deus, se alijando de Deus, se alienando nos seus próprios corações obscuros, caindo em pecados, em coisas horrendas, em vez de buscarem a Deus, se quebrantarem e buscarem a Deus como nunca antes na história das suas vidas. Graças a Deus, você está aqui conosco, buscando a Deus, a palavra de Deus, o entendimento espiritual, a maturidade cristã. E é isso que nós estamos falando aqui. O que é o caráter de Deus? Quais são os seus atributos? Eu só vou falar rapidamente, né? Eu sempre falo isso aqui no começo dos nossos estudos. Nós temos aprendido que Deus é conhecível, ou seja, Deus se revela ao homem de forma progressiva. Deus também é independente. Ele não depende de nós para nada. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Temos aprendido que Deus é imutável, ou seja, quanto ao seu ser, atributos, propósitos e promessas, Deus não muda. Ele não tem sombra de variação, por isso ele é digno de toda confiança e esperança nesse Deus. Deus também é eterno e ele tem derramado dessa vida eterna sobre nós ao adentrarmos nessa nova vida que Jesus oferece para nós através do novo nascimento, através do compromisso que nós firmamos com ele, abrindo o nosso coração e vivendo uma vida de fé confiante, de obediência total, rendição total à sua vontade revelada nas Escrituras.
Deus também é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, com todo o seu potencial, com todo o seu ser. Ele está presente em todos os pontos do espaço, com todo o seu ser. Se manifesta de maneira diferente, nós já falamos bastante sobre isso. Deus é espírito, e por ser um ser espiritual, Ele partilha conosco o desenvolvimento da nossa própria espiritualidade, porque os seres humanos também são espíritos. Nós temos um espírito humano, e nesse espírito, debaixo do governo do Espírito Santo, podemos desenvolver uma espiritualidade sadia, uma vida espiritual, uma vida com esse Deus que é espírito. E por ser espírito, Deus é invisível. Ele não é visto com olhos humanos, nem pode ser trocado por coisas e objetos. Deus é onisciente, ou seja, Ele tem ciência, sabedoria plena e conhecimento de todas as coisas. E por isso Deus é um Deus sábio, que sempre escolhe os melhores objetivos possíveis e os melhores meios possíveis para alcançar os seus planos e os seus objetivos com relação aos homens e ao universo criado. Deus também é verdadeiro, ou seja, Ele é o ápice da verdade. Ele é a essência da verdade, e a verdade passa por Ele, e a verdade personificada é o próprio Jesus Cristo. Deus também é bom, jamais deseja o mal para você ou para qualquer um. Ele permitiu a existência do mal quando Satanás se rebelou contra Ele e os homens deixaram a sua face, a sua presença, mas Ele não é o causador do mal jamais, porque Deus na sua natureza é bom, Ele é o supremo bem, é a suprema verdade, é Ele quem faz tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é digno de apreciação. Nós vimos também que Deus é amor, a essência de Deus é amor, e Ele revelou esse amor através da cruz do Calvário, enviando Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Vimos também que Deus é santo, ou seja, Ele é digno de nós nos consagrarmos diante dEle, nos separarmos para Ele, para os seus propósitos eternos, assim como Deus é santo. Se queremos ver Deus agindo e se movendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, precisamos viver uma vida santa, correta diante de Deus, porque Deus também, nós aprendemos, é justo e correto. E assim como Deus é justo, é o ápice da justiça, promove a justiça. Nós lemos hoje ali em Isaías 42, que Ele promulgaria a justiça entre as nações. Esse Deus que é justo e correto espera que eu e você sejamos justos e corretos diante de Deus e diante dos homens. E aprendemos no nosso último encontro que Deus também é zeloso, Ele zela pela sua honra, pela sua dignidade. Ele pode fazer isso, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento, Ele quer ter exclusividade no seu coração, na sua vida. Ele zela por nós, Ele tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Lá no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo arde com ciúmes de nós, ou seja, nesse zelo, nesse cuidado. Ele não quer ser trocado por nada nem por ninguém, Ele quer o lugar supremo, o primeiro lugar, o trono do seu coração. Porque Deus é zeloso, Ele zela pela sua própria honra e dignidade, e zela e tem cuidado das suas criaturas, dos seus filhos amados. E hoje nós vamos aprender que Deus manifesta a ira contra o pecado. O texto-chave que nós lemos em Romanos 1,18 fala isso, que Deus manifesta a ira dos céus sobre a terra, sobre os homens, ou seja, Deus odeia intensamente todo o pecado. A ira de Deus, amados, arde contra o pecado. E por isso que o pecado é tão horrível, é tão mortal, né? Eu vejo hoje as pessoas tremendo de medo, morrendo de medo do Covid, do H1N1, de todas essas pestes perniciosas que envolvem toda a humanidade, mas muitos homens e mulheres não têm medo do pecado. Não têm medo. A palavra pecado significa errar o alvo. Não viver os propósitos de Deus para a sua vida. A palavra iniquidade significa quebrar a lei. Daí que vem a palavra iníquo. Iníquo é aquele que quebra a lei, aquele que fere a lei de Deus. E quando nós quebramos a lei de Deus, quem se quebra somos nós. As pessoas têm tanto medo desse vírus, mas não têm medo de pecar. Não entendem que a ira de Deus arde contra o pecado e é ela que finalmente consumirá aqueles que rejeitam a Jesus e continuam numa vida de pecado.
Meu irmão, preste atenção, Deus é amor. Nós falamos sobre isso, mas Deus também é justiça e Deus tem ira contra o pecado. Deus ama o pecador, é claro. E Deus espera que os pecadores se arrependam dos seus pecados, se alinhem com o céu e vivam uma nova vida que Jesus prometeu para nós, uma vida de santidade e honra diante de Deus. Mas se não se arrependerem, seja eu, seja você, seja qualquer ser humano, a Bíblia diz que a ira de Deus arderá contra o pecado e finalmente consumirá aqueles que rejeitam a Jesus. Quando nós vivemos uma vida abraçando o pecado, lambuzados no pecado, virando as costas para Deus, fazendo aquilo que é errado, nós estamos rejeitando a Jesus, rejeitando a obra de Jesus, rejeitando a obra da cruz e dizendo não para Deus e para o seu amor e para a sua graça. E isso promove a ira de Deus contra nós. Por isso é necessário arrependimento, contrição, quebrantamento. Como Jesus disse lá em João 3,36, nós vamos estar projetando para você, João 3,36, olha o que diz o texto sagrado, palavras de Jesus, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. É o que Deus quer para mim e para você, que nós creiamos em seu Filho e que desfrutemos da vida eterna. Já quem rejeita o Filho, Filho aqui com F maiúsculo, se referindo a Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deixa eu te fazer uma perguntinha, meu irmão. Você quer a ira de Deus sobre você? Então continua fazendo errado, continua pecando, continua te lambuzando, continua se sujando, que fazendo isso você está rejeitando o Filho de Deus. E vai cair sobre você, infelizmente, vai permanecer sobre você a ira de Deus. Porque essa ira de Deus, diz o apóstolo Paulo, é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, se eu e você, se nós continuarmos em injustiças e impiedades, quebrando a lei de Deus e promovendo atos falhos, pensamentos equivocados, ações erradas, e tratarmos essas coisas como coisas banais, como às vezes até usando argumentos, justificativas, todo mundo é pecador, todo mundo faz, porque todo mundo faz, você acha que tem que fazer também? Não, irmão, nem injustiça e nem impiedade, porque senão nós estamos rejeitando o Filho de Deus e permanece sobre nós a ira de Deus. Por isso a ira, amados, é um atributo pela qual devemos agradecer também e louvar a Deus. Porque se Deus se deleitasse ou não se incomodasse com o pecado, seja seu, seja meu, de qualquer ser humano, ele não seria um Deus digno da nossa adoração e do nosso louvor. Presta atenção. Porque não seria um Deus santo, um Deus justo. Estaria contrariando outras características dele mesmo, a justiça de Deus, a retidão de Deus, como nós já estudamos, a santidade do próprio Deus. Então, da mesma maneira que Deus, o pecado merece também o nosso ódio. Na verdade, somos encorajados pelo próprio exemplo de Jesus a odiar o pecado e a maldade nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Projeta para nós aí, Caião. Hebreus 1:9 é um texto muito importante que fala sobre a pessoa de Jesus. Hebreus 1:9, o texto sagrado, uma referência a Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Irmão, se você quer ter a verdadeira alegria, uma unção de alegria, um óleo de alegria, uma graça de alegria sobre a tua vida, uma unção especial de Deus, você deve amar a justiça de Deus e odiar o pecado, odiar a iniquidade. Assim como Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade, e por isso Deus o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro ser humano, eu e você podemos desfrutar da verdadeira bem-aventurança, da alegria eterna, do gozo do Senhor, vivendo uma vida consagrada e santificada diante de Deus. Que maravilha, que coisa tremenda é o que nós aprendemos em Hebreus 1:9.
Então, embora não devamos, né, nos gloriar, ou seja, nos alegrar com a morte dos outros, mas amá-los e orar para que eles também se arrependam das suas más ações, também é justo nos alegrarmos com a justa punição das ações malignas. Assim como Deus odeia o ato falho, a maldade, o homem mau, nós também temos que ser semelhantes a Deus. Temos que orar por aqueles que ainda não conhecem a Deus, não podemos nos alegrar com aqueles que morreram sem Deus, jamais. Pelo contrário, nem criticá-los, nem julgá-los, principalmente com aqueles que estão sofrendo agora. Toda essa situação é tempo de consolo, é tempo de intercedermos, de chorar com os que choram, de nos alegrarmos com aqueles que se alegram. É tempo de pranto, é tempo de quebrantamento, é tempo de nos humilharmos, é tempo de vestirmos pano de saco, nos quebrantarmos na presença do Senhor, mas combatermos a iniquidade, o pecado, a coisa errada, as ações malignas, assim como faz o nosso Deus. Devemos orar também para que os malfeitores se arrependam e confiem em Cristo para o perdão dos seus pecados. Tem muita gente, tem muito crente que ora, né? Ora só pensando no seu umbigo, ora só pensando em si. Toda hora, né, é o pedinte gospel. Irmão, nada contra você pedir coisas para Deus que sejam avalizadas na palavra de Deus, promessas, heranças, não tem problema. Só que a gente tem que deixar também essas orações apenas nesse degrau. Não, nós temos que avançar para degraus maiores. Deus não quer apenas que você seja um homem e uma mulher de oração, também isso, mas quer que você suba um degrau mais elevado de maturidade e de graça diante de Deus. Que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, que peça coisas para Deus, mas também orem em favor de outras pessoas, de pecadores que ainda não conhecem a Jesus, de homens e mulheres que precisam ser salvos pelo poder do Evangelho de Cristo, para que eles confiem em Cristo, para que eles se rendam a Cristo, para que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos orar por aqueles que não conhecem a Jesus. No caso nosso, né, de quem confia em Cristo, a ira de Deus, glória a Deus, já está satisfeita, porque o justo castigo que cairia sobre nós foi desviado sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário, sobre o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus de Nazaré. O que diz Romanos 3, 25? Romanos 3, 25. Vamos ver o que diz o texto sagrado em Romanos 3, 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 3, 25. O texto sagrado diz: mas Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, ou seja, em sua misericórdia, graça, compaixão, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, hoje, aqui, agora, nos demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Somente aqueles que têm fé em Jesus são justificados por Deus. A justificação é um termo teológico que significa a ação divina de declarar justo o homem perante o próprio Deus. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário, vivemos uma vida de obediência, de fé, de confiança nesse Senhor e Salvador das nossas almas, Deus nos declara justos perante eles, por causa dos méritos de Jesus. Deus pega tudo de ruim que nós temos, ou que já fizemos no passado, lança sobre a cruz de Cristo, é a troca mais abençoada que existe, pega todas as nossas iniquidades e pecados do passado, presente, até do futuro, ele lança sobre Jesus na cruz, e sobre Jesus foi derramado toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E Deus nos declara justos perante Ele por causa dos méritos de Jesus. Ele pega tudo de ruim que nós temos, lança sobre Jesus, e pega tudo de bom que Jesus tem e coloca, imputa, coloca sobre nós como fruto da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Que troca maravilhosa, que troca abençoada Deus faz comigo e com você. Então, assim, a ira de Deus não é algo
que os que creem em Jesus precisam temer. Nós não precisamos mais temer. Se estamos em Cristo, a Bíblia diz, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo na nossa vida. Um novo tempo, novas vestes. Ele tira as nossas vestes de vergonha, de pecado, e nos coloca novas vestimentas, a justiça de Cristo, a bondade de Cristo, as virtudes de Cristo, os frutos do Espírito em nós. Por isso não precisamos temer mais a ira de Deus. Não precisamos mais temer essa ira, pois a ira de Deus, que merecíamos, foi totalmente aplicada sobre Jesus, que por sua morte e ressurreição, nos livra da ira que há de vir sobre toda a terra. É o que diz 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos abrir no texto sagrado, 1 Tessalonicenses 1:10. Olha o que diz as Escrituras. 1 Tessalonicenses 1:10, o texto sagrado nos diz o seguinte: e esperar dos céus seu filho aqui com F maiúsculo, Jesus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir sobre o mundo. Irmão, esse Covid é fichinho, eu tenho falado aqui, dentro daquilo que ainda vai acontecer da ira de Deus sobre a terra. Tribulações terríveis, princípio de dores, 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio do cálice da ira de Deus, as taças de Apocalipse, os 7 selos de Apocalipse e as 7 trombetas, juízos terríveis, a manifestação da ira de Deus sobre a terra, é o que relata aqui Paulo, através da revelação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas para aqueles que rejeitam a Jesus, tomara que não seja você, a ira de Deus é algo a se temer, porque ela permanece completamente sobre eles, é o que nós lemos lá em João 3:36. Amém? Então é uma realidade, querido, isso deve gerar temor no nosso coração, medo de pecar, até porque quando quebramos a lei de Deus, vou repetir, quem se quebra somos nós. Iniquidade é quebrar a lei de Deus. E quando nós quebramos a lei de Deus, além de quebrarmos a lei de Deus e nos quebrarmos, a Bíblia diz que a maldição, o mal entra em ação. Quando uma lei de Deus é quebrada, há consequências terríveis que vêm sobre as nossas vidas se não nos arrependermos, se não nos levantarmos em Deus com arrependimento, confissão e perdão e purificação dos nossos pecados. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Então é necessário confissão e arrependimento, andar na luz e andar em comunhão com aqueles que também estão na luz com Jesus, para que haja perdão de pecados e para que haja purificação de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Você não quer que a ira de Deus esteja sobre você, né? Então coloque todo o teu coração, toda a tua confiança na obra de Jesus e na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Leve Jesus a sério, leve a palavra de Deus a sério, vivendo uma vida de santificação e honra diante do Senhor. Outra característica de Deus tremenda é que Deus faz o que deseja. Deus faz o que Ele deseja. Está lá em Efésios 1:11. Efésios 1:11. Vamos ler o texto sagrado, quando nós aprendemos que Deus faz aquilo que Ele deseja. A Bíblia diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, Deus faz todas as coisas segundo aquilo que Ele deseja, segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito. Paulo fala em outro trecho aqui, um pouquinho mais para trás. Ou seja, Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, e Ele vai fazer conforme o seu querer. A vontade de Deus, meus amados, presta atenção, é a principal razão para tudo aquilo que sucede nos céus, na terra e debaixo da terra. É o modo como Deus aprova e determina que aconteça
cada ação necessária à sua existência e à sua atividade. E também a toda a criação. Deus não é aquele relojeiro, como eu já falei, né, que criou o mundo, o universo, deu a corda, estabeleceu leis próprias e o universo é independente de Deus. Não, o universo depende de Deus. O universo, Deus não é um relojeiro que criou um relógio chamado mundo, universo, deu a corda e largou o relógio à sua própria sorte, às suas próprias leis. Não, Deus estabeleceu, claro, leis naturais. A física está aí para nos ensinar, a química, a termodinâmica, todas essas ciências, mas Deus também estabeleceu leis espirituais, como por exemplo a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas esse Deus, que é um Deus pessoal, criou todo o universo, como nós aprendemos aqui. E não somente isso, ele sustenta todo o universo segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. E isso é tremendo, irmãos, quando nós entendemos isso. Por exemplo, todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. É o que nos afirma Apocalipse 4, versículo 11. O texto sagrado nos ensina isso. Os governos humanos recebem poder de acordo com a vontade divina. É o que nos ensina Romanos 13, versículo 1. Vamos lá, vamos para Romanos 13, versículo 1. Olha o que diz o texto sagrado. Você vai ver que isso que nós estamos falando está na Bíblia. Ou seja, da onde vem o poder, né? Onde os governos humanos recebem poder e autoridade. Recebem poder de acordo com a vontade divina. Olha o que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. É o que nós estamos aprendendo aqui em Romanos 13, 1. Pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por eles estabelecidas. É claro que nós sabemos pela história humana que houveram autoridades que pegaram essa autoridade e o poder de Deus e usaram de maneira tirânica, fazendo sofrer, usaram indevidamente a autoridade e o poder que Deus delegou a elas. Como qualquer área de influência e liderança pode acontecer. Um pai de família, um empresário na sua empresa, um comerciante com seus colaboradores, em qualquer esfera de autoridade, de ordem, existe poder, existe autoridade, existe governo. Tudo isso procede de Deus e nós seremos responsabilizados por aquilo que fazemos com a autoridade, o poder e o governo que Deus nos conferiu. Mas aquilo que nós estamos falando é verdade, os governos humanos recebem seu poder de acordo com a vontade divina. É Deus quem estabelece eles, homens bons e homens maus. Se nós andarmos na linha, nós recebemos dele louvores. Mas se fizermos tudo errado, seremos punidos pelos magistrados, pelas pessoas que cabem a elas nos colocar no seu devido lugar. É o que nos ensina o capítulo 13 de Romanos. Ou seja, às vezes é da vontade de Deus que os seus, ou seja, os seus filhos também sofram. Abra comigo 1 Pedro 13, 17. Tem gente que pensa que a vida de Deus é só moleza. Irmão, você vai aprender aqui à luz da Bíblia que não. Às vezes é da vontade de Deus que nós venhamos a sofrer, assim como Jesus. Assim como o apóstolo Paulo sofreu por amor à obra, por amor à causa do Evangelho, também às vezes é da vontade de Deus que os seus filhos, também sofram. Da mesma maneira que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, muitas vezes nós só vamos aprender o que é o valor da obediência por meio dos sofrimentos e daquilo que nós venhamos a sofrer. 1 Pedro 13, 17. Olha o que diz a palavra de Deus. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Olha o que diz o versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Amém, amados? Então nós temos que santificar a Cristo no nosso coração, como ele diz aqui um pouquinho mais para cima. Estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa
diz o texto sagrado aqui no 15, que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Parece que o apóstolo Pedro aqui estava preparando os irmãos naquele tempo, principalmente na igreja primitiva, que estavam sofrendo perseguições terríveis por meio do Império Romano, por meio dos judeus que perseguiam os cristãos, por meio dos próprios pagãos que muitas vezes se levantavam contra os cristãos. O apóstolo falou, olha, o evangelho é isso, o cristianismo é isso. Muitas vezes nos importa sofrer por amor a Cristo. Sim, irmãos, às vezes nós vamos ter que sofrer, até porque somos humanos. Às vezes dores e sofrimentos que vêm aos homens, como por exemplo essa pandemia, ela atinge todos, pessoas boas e más, pessoas de Deus, pessoas sem Deus, atinge a todos, faz parte, a dor e o sofrimento faz parte da condição humana. E como nós falamos, muitas vezes é a vontade de Deus que os seus sofram. 1 Pedro 3,17, nós aprendemos isso. Ou seja, todos os acontecimentos da nossa vida estão sujeitos sim à vontade de Deus. Eis porque Tiago, então, ele nos incentiva a não dizer que faremos isto ou aquilo, mas que nós venhamos a dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, versículo 15. Olha o que diz o texto sagrado. Essa deve ser a nossa postura, de total confiança no Senhor, de total dependência de Deus. Não de um automatismo, né? de sermos automáticos, de sermos impetuosos, impulsivos, não. Que tenhamos a humildade e o quebrantamento de falar, se o Senhor quiser, viveremos. Faremos isto ou faremos aquilo. Às vezes a gente tem sonhos, planos, projetos, e nós falamos, não, eu vou construir uma casa. Não é bem assim, irmãos. Olha o que nós estamos aprendendo no texto bíblico. Se Deus quiser e me abençoar, eu construirei uma casa. Se Jesus não voltar antes e Deus me der condição, eu comprarei determinado carro. Eu farei determinada viagem, plano, sonho, projeto. Então nós temos que ter essa humildade, esse quebrantamento na presença do Senhor. Se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, morreremos. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram confrontados pelo rei da Babilônia e falaram, olha, se vocês não nos obedecer, vocês vão ser lançados lá na fornalha. E eles responderam ao rei, olha, se o Senhor quiser que nós vivamos, nós viveremos. Se o Senhor quiser que nós morramos, louvado seja o nome do Senhor. Mas saiba, rei, que nós não nos dobraremos diante dessa estátua que você levantou diante de nós. Isso é coragem, isso é ousadia, isso é fé, isso é caráter. É esse tipo de crente que Deus quer levantar nos dias atuais. Crentes que não se dobram diante do dinheiro, crentes que não se dobram diante da fama, da ostentação, do poder, do status social. Crentes que não se dobram diante de Mamon, o Deus das riquezas de origem ímpia. Crentes que não se dobram diante do grande Deus do nosso tempo, o Deus do sexo ilícito, da imoralidade, da perversão, da coisa errada. Crentes que sejam como aqueles 7.000 joelhos nos tempos de Elias, que não se dobraram diante de Baal. Deus sempre tem um remanescente fiel, meu irmão. Deus sempre tem um remanescente fiel, um povo fiel, uma igreja dentro da igreja visível, uma igreja invisível de reais cristãos, discípulos de Jesus, crentes verdadeiros dentro da igreja, denominação, estrutura humana, religião, igreja visível, igreja física, igreja visível, multidão. Deus não te chamou para ser multidão, Deus te chamou para ser um crente fiel, um servo de Jesus Cristo, assim como foi Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Homens íntegros, mulheres segundo o coração de Deus, pessoas que compreendem essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo a morte de Cristo e todos os acontecimentos que o cercaram sucederam de acordo com a vontade de Deus. Jesus veio, a Bíblia diz lá em Gálatas, na plenitude dos tempos. Não foi quando os homens quiseram, foi quando Deus planejou e no dia exato, no momento perfeito,
Jesus veio a essa terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Deus entre os homens, Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, que sempre existiu, que sempre existirá, que se encarnou na pessoa humana para ser o nosso representante na cruz, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lucas também nos diz lá em Atos, capítulo 4, 27 a 28, que aqueles que estiveram envolvidos na morte de Cristo, fizeram tudo isso debaixo da mão e do plano de Deus. Haviam sido predestinados para que acontecessem aqueles fatos. Então nós vemos aqui um Deus pessoal, um Deus que intervém na história, um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos os acontecimentos humanos. Um Deus que fez a história, que criou o tempo, o espaço, a matéria. Por isso que ele não é sujeito à matéria, igual nós. Ele não é sujeito ao tempo nem ao espaço, porque ele criou o tempo e o espaço, criou a matéria e governa sobre ela, sobre os tempos, as eras, os dias, as noites. A Bíblia Sagrada diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Então, irmão, Deus é eterno, Deus é grandioso, a mão poderosa do Senhor, o plano de Deus, há de cumprir sobre o perfil profético que nos aguarda nessa terra que Deus criou para nós. A mão de Deus está operando, o plano de Deus vai se cumprir, quer você queira ou não, quer você creia ou não, quer você acredite ou não em Apocalipse, em Daniel, nas profecias, em tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Talvez você não saiba, 1/3 da Bíblia Sagrada é profecia, ou seja, cerca de 28% dos escritos da palavra de Deus são profecias que já aconteceram, estão acontecendo diante dos nossos olhos e ainda vão acontecer, não aconteceram, mas acontecerão. Porque passarão os céus e a terra, diz Mateus 24, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. A mão de Deus está estendida. O plano de Deus está em curso. O Deus que controla a história, que age e que governa sobre tudo e sobre todos. Às vezes, a vontade de Deus é claramente revelada para nós. Está aqui, na Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para mim. Abre a Bíblia, irmão. Abre a Bíblia, ouça o Espírito Santo, ouça homens e mulheres de Deus, mas principalmente a Bíblia Sagrada. A vontade de Deus é claramente revelada. Como, por exemplo, quando pela Escritura sabemos exatamente como agir ou o que Deus, de modo específico, nos ordenou que fizéssemos. Como, por exemplo, amar o nosso próximo. Você não precisa perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu vá lá ajudar aquele mendigo? O Senhor quer que eu leve uma cesta básica para aquela família que está sofrendo? Irmão, já está na Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Você não precisa perguntar para Deus, a resposta já está clara. A vontade de Deus já está iluminada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É isso que Jesus está se referindo quando ele nos disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em Mateus 6, versículo 10. O desejo de Deus é que nós estabeleçamos a vontade de Deus na terra. A própria estrela de Davi são 2 triângulos. É um triângulo apontando para o céu e outro triângulo apontando para a terra. Ou seja, se nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, orarmos a Deus, nós levantaremos um clamor, um louvor, uma adoração, uma oração ao Senhor, a terra tocará os céus e os céus serão derramados sobre a terra. A vontade de Deus será efetivada, efetuada na terra, assim como no céu. É o grande símbolo da estrela de Davi, o símbolo de Israel. Quando um povo de Deus adora a Deus, os céus beijam a terra. A glória de Deus se manifesta na terra. Quando crentes se unem, né? Nós estamos em 21 dias de oração, intercessão, jejum pela nossa nação em meio a esse caos pandêmico, nacional. Estamos em oração, estamos num clamor. E o clamor do nosso coração deve ser o clamor de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar, orar, né, se humilhar ali, buscar a minha face e orar juntos ali, eu virei e sararei a sua terra. Deus quer sarar essa terra, Deus quer sarar a nossa gente, Deus quer sarar a sua casa, a sua família, os seus negócios, tudo aquilo. Noutras vezes, amados, a Escritura não nos dá uma nítida direção com relação àquilo que devemos fazer, ou então como devemos agir. Mas precisamos buscar a orientação de Deus. Por vezes, quando isso ocorre, a nossa atitude deve ser de humildade, de humilde confiança em Deus. Às vezes nós precisamos aprender a esperar em Deus. Não sermos aquele Pedrão, né, impetuoso, doido, que saía na loucura sem pensar, não. Precisamos ter uma humilde confiança em Deus, esperar uma voz de Deus, um comando de Deus, uma orientação específica de Deus, em seu soberano controle para as nossas vidas. Deus quer assumir o controle da tua vida. E quando Jesus está no controle do teu coração, da tua história, da tua vida, o teu futuro será abençoado. O teu futuro será seguro, será abençoado. Devemos, é claro, planejar os nossos passos, assim como Tiago nos encoraja, dizendo: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4,15, que nós já lemos. Então precisamos ter isso, amados, muita cautela, muita prudência, muita sabedoria, especialmente diante de situações difíceis como essa que nós estamos vivendo. Ao afirmarmos com certo grau de certeza qual é a vontade do Senhor, se isso não está claro na Escritura, se cale. Tem muita gente agora, em meio a essa situação toda, agindo com imprudência, falando besteira, falando asneira, ensinando abobrinha, falando coisas do seu coração que é enganoso e perverso, e não ensinando o principal, que é a palavra de Deus. A vontade de Deus revelada através das Escrituras. Falando abobrinha. Por exemplo, é muito perigoso, né, falar de eventos malignos como se estivessem de acordo com a vontade de Deus. Não. O mal jamais vai ser a vontade de Deus. Mesmo quando possamos encontrar partes, né, onde a Bíblia fala e parece transparecer desse jeito, não. O mal é produzido pelas criaturas, sejam anjos caídos, demônios, seja o diabo ou seja os seres humanos. Deus jamais vai ser a origem ou a causa do mal, não. Ele permitiu que o mal existisse até para que houvesse esse contraponto entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, para que nós nos apeguemos ao supremo bem, ao supremo Deus bondoso, benigno e maravilhoso, Deus da Bíblia. Então jamais culpe a Deus coisas que Deus não tem responsabilidade. A responsabilidade nossa é responsabilidade humana, né? Às vezes acontecem tragédias entre a família, situações difíceis, e as pessoas blasfemam contra Deus, jogam a culpa em Deus, como se Deus fosse a causa daquele mal. Irmão, Deus jamais vai ser a causa da tragédia, da desgraça e do mal. Jamais. Não é a vontade de Deus. Amém? Então, tome muito cuidado com relação a isso. Seres humanos, anjos decaídos, são demônios, são sempre culpados por ações malignas e pecaminosas. Nunca será o nosso Deus. Um Deus que é bom o tempo todo, Deus é bom. Mesmo a morte de Cristo, que nós vemos ali na palavra de Deus, que a Bíblia diz que perfeitamente, né, ter sucedido por um propósito pré-determinado, um pré-conhecimento de Deus, foi perpetrada com a ajuda de homens perversos, no tempo exato, planejado pelo próprio Deus. Homens erraram nas suas escolhas, levando Jesus daquela maneira e foram responsáveis por aquilo. Nós vemos isso ao longo da história humana. Preste atenção nisso. Por mais que Deus, nos seus propósitos eternos, teve pré-conhecimento, predeterminou a morte de Cristo na cruz do Calvário, vou repetir, foi perpetrada com a ajuda de homens perversos, é o que diz Atos 2:23.
Ou seja, Deus não deve ser acusado ou tido como responsável pelas coisas pecaminosas ou más, jamais. Se você fizer essa besteira, essa asneira, você está blasfemando contra Deus, dizendo algo de Deus que Deus não é. E isso é um pecado terrível à luz da palavra de Deus, que é a blasfêmia. Falar algo sobre o caráter de Deus que não faz parte do caráter de Deus. Blasfêmia é isso, atribuir algo a Deus que Deus não é. Dizer algo de Deus que Deus não fez. Isso é blasfemar contra Deus. Essa relação exata entre a sua vontade e o mal não é algo em que ele preferiu nos revelar completamente. Claro, existem mistérios na Bíblia, coisas que estão encobertas para nós e só vamos descobrir lá no céu. Por isso nós devemos nos confortar com aquilo que Deus nos revelou na Bíblia. E as coisas ocultas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. É o que nos ensina Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz o texto sagrado para nós fecharmos aqui. Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as coisas reveladas, que é a própria palavra de Deus, as Escrituras, pertencem a nós e aos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas nessa vida que nós não teremos respostas. São o que a gente chama na teologia dos mistérios de Deus. Existem mistérios insondáveis de Deus, até porque Deus tem riquezas insondáveis, coisas que nossa mente finita não irá compreender um Deus infinito, grandioso, esplendoroso, maravilhoso. Por isso existem coisas encobertas. O oculto pertence a Deus. Por isso o ocultismo é errado. Procurar artes mágicas, coisas ocultas, mistérios obscuros. Irmãos, isso não é de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 29. O oculto pertence ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Entrega nas mãos de Deus. Mas as coisas reveladas, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, essa é a revelação bendita do nosso Senhor. Ame a palavra, ame a revelação de Deus, viva a palavra de Deus, porque nós aprendemos hoje que Deus faz o que deseja e Deus manifesta a ira contra o pecado. Duas características do caráter e dos atributos de Deus. Que possamos conhecer mais a Deus cada dia. Como diz João 17, versículo 3, estaremos projetando também, quando a Bíblia Sagrada nos ensina, João 17, 3, na oração tremenda, sacerdotal de Jesus, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Então, se alguém perguntar para você, quem é o Deus dos cristãos? É o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero terminar orando por você e antes de nós terminarmos, continue conectado conosco, aprendendo, crescendo e florescendo no Senhor. Também pedimos a você que você compartilhe esse vídeo, esse link, esse culto, através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Manda para a galera, nos ajude. Passa essas informações também para que outros possam crescer, florescer, se arrepender dos seus pecados, buscarem ao Senhor, assim como você. Entre também nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook e YouTube é bem fácil, é o nome da nossa igreja. Igreja Casa na Rocha. YouTube, Facebook e Instagram, Igreja Casa na Rocha. Nos siga ali através das redes sociais para que você esteja inteirado das nossas programações, frases abençoadas, textos bíblicos, vídeos, devocionais, cultos online, cultos presenciais, tudo aquilo que Deus está fazendo através desse movimento abençoado, Igreja Casa na Rocha. Eu agradeço de todo o coração por você estar conectado conosco e quero terminar orando por você. E não se esqueça, entre no nosso site, casanarrocha.com. Lá você pode deixar sua semente, ofertar, ser um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Hoje mesmo, graças a Deus, Deus levantou algumas pessoas preciosas. Nós compramos já 100 cadeiras para a nossa igreja. Olha que glória!
E hoje eu paguei essas cadeiras, elas estão chegando, já chegaram 60 cadeiras, ainda vão vir 62 cadeiras nós já temos, ainda falta 38 cadeiras que estão chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos muito felizes, porque Deus está movendo. E quando Deus age, agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço de todo o coração por você estar cooperando conosco, junto conosco nessa empreitada em prol da evangelização, do cuidado das vidas, do discipulado, da pregação do evangelho, do ensino da palavra de Deus, do louvor, adoração, oração e intercessão por aqueles que sofrem. Se você também tiver qualquer pedido de oração, deixe nos seus comentários, deixe ali também da onde você está nos assistindo, qualquer coisa que você quiser, deixe na descrição, tanto no YouTube, Instagram, Facebook, aonde você quiser, querido, nós estaremos ali orando, clamando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E no site casanarrocha.com tem todos os nossos contatos para que você também entre em contato conosco. Tem mais de 1.300 e poucos vídeos disponíveis para vocês, 70 e poucos áudios, artigos, vídeos, cursos online, muita coisa para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Não perca tempo com abobrinha, com lixo, com coisa que não leva a nada. Busque a Deus mais do que nunca na sua vida, e eu quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse momento da tua palavra, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito através das Escrituras. Te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra é fiel, é eficaz, ela funciona, ela é viva e eficaz. Transforma-nos pela tua palavra, nos renova pela tua palavra, nos liberta pela tua palavra. Ó Deus, nos restaura pela tua palavra, nos transforma pela tua palavra, nos consola pela tua palavra, Pai. Ó Deus, manifesta a tua vontade, a revelação do teu coração, que possamos ser homens e mulheres da tua palavra, que vivamos a palavra, que amemos a palavra, que encarnemos a palavra todos os dias, Pai, que venhamos a te conhecer cada dia mais e desfrutarmos da vida eterna, da vida abundante que Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, ofereceu para nós. Pai, abençoa aqueles que estão sofrendo, traga a resposta, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça, a tua unção sobre cada um deles. Libera, Pai, bênção dos céus sobre a terra. Aqueles que estão sofrendo, desempregados, crises financeiras, move céus e terra, abençoa os dizimistas, ofertantes, aquele que não tem o que dar, Pai, dá provisão, derrama prosperidade, bênção, Pai, em nome de Jesus sobre os teus filhos, que não falte comida na nossa mesa, que não falte provisão na casa dos teus filhos, dos teus servos, que não falte as consolações do Espírito Santo de Deus, a tua graça, a tua glória, a tua fidelidade, a tua compaixão, as tuas misericórdias se renovem sobre a nossa vida todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abraço, continue conectado conosco, e domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto online. Continue conectado conosco, domingo, 10 horas da manhã, nesses mesmos canais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus vos abençoe. Glória a Deus.